Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando mais uma Conexão Lisboa, aqui direto de Portugal. Hoje estou eu, Larissa da Silva, e o Carlos Ortmann está junto comigo para a gente entrevistar um convidado que está no Brasil, mas já viveu em Portugal, e a gente está aproveitando a passagem dele aqui por Lisboa para conversar com a gente, que é o Manuel Andrade. Obrigada, Manuel, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a comunidade 247 e estar com vocês, é um prazer. Obrigado, bem-vindo. Você com o Carlos. Bem-vindo. O Manuel é agrônomo, hoje é professor já há algum tempo da Universidade de Brasília e coordenador de um núcleo de estudos amazônicos lá dentro da universidade. Então a gente trouxe ele aqui para contar um pouco da história dele, da carreira e essa relação com a Amazônia. Também tem uma atuação dentro do sindicato que a gente também quer saber nesse momento que o Brasil está passando em diversas áreas, né, como um todo. Manuel, para começar, eu queria apresentar seu livro, Amazônia, História, Economia e Território, que eu acho que é um livro que todo mundo vai ter que ler um pouquinho para entender aquela dimensão. E você tem contato, você já fez algumas visitas lá na Amazônia, certo? Junto com o núcleo. Eu queria contar para você de onde nasceu o livro, como que você chegou aqui em Portugal, como que foi essa caminhada para chegar nesse resultado final? Nós vamos interromper a conversa, porque a conversa é longa, né? Mas o livro, a gente podia falar que um dos nascedouros seria o Mato Grosso. O Mato Grosso é um dos estados da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é formada por 9 estados, né, brasileiros, e a Amazônia é continental também, né? Mas o livro começa um pouco lá. A gente, no Mato Grosso, nós éramos da Universidade Federal do Mato Grosso, e um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras, né? E lá no Mato Grosso nós participávamos do grupo de estudos rurais da Amazônia, que era chamado GERA. E foi nesse grupo, andando pela Amazônia mato-grossense, mas a Amazônia brasileira, na ocasião já o Acre, né, o estado do Amazonas, etc., foi que nós pensamos em fazer uma tese sobre a Amazônia. E pensando nos lugares, né, onde poderia ser feita essa tese, nós tínhamos feito mestrado na Universidade de São Paulo, na economia, né, na economia agrária, e aí pensamos em fazer aqui em Lisboa, por recomendação, inclusive, de estudiosos que tinham tido a oportunidade de estudar o Mato Grosso, estudar o Rio Grande do Sul, fez até um livro chamado Matucho, né, mas tinha feito em Paris e achou que esse novo livro da Amazônia seria mais adequado fazer aqui em Lisboa, inclusive para poder de alguma forma visitar os lastros, né, da história da Amazônia, da história do Mato Grosso. Então nós começamos por ali. Em que ano que foi isso, mais ou menos? Não, isso foi já no início dos anos 90, que a gente entrou nessa empreitada, né? E aqui em Lisboa a gente trabalhou a questão do livro, da tese, e também tivemos também inserido no mercado de trabalho. A gente foi professor aqui em Lisboa, em Coimbra, e fizemos 3 concursos públicos. Nossa. E chegamos a lecionar de forma ininterrupta quase 14 anos em Bragança, Norte, que é uma das cidades mais distantes de Lisboa, cidades do continente português mais distante de Lisboa. Então tivemos esse período lá, mas sem deixar Lisboa, lógico. Então foi nesse meio de campo que eu e a minha companheira, a Inaile, tivemos durante esse período todo, e o livro tem por trás também, além desse nosso conhecimento anterior, e a gente ouviu muita gente da Amazônia também, muitos trabalhadores da Amazônia, e poceiros, né, sem terras, e pescadores, castanheiros, seringueiros. A gente ouvia muito esse pessoal. Além disso tudo, a gente ainda teve assim uma orientação daqui de Lisboa que era impossível fazer um livro sobre a Amazônia sem fazer também um intenso trabalho de campo. Então esse livro e a tese também foi mediada por 3 viagens no Brasil, né? 92, 93, 94, sendo que 94 e quase 95 foi o ano inteiro pesquisando, né? E sobretudo no campo, no Acre e no Mato Grosso. Então nós pegamos o que é hoje o Nordeste, o Noroeste do estado do Mato Grosso, que é a região que está divisa com Rondônia Vilhena. e com o Rio Madeira, né, assim, no Amazonas, e o Acre nós pegamos exatamente o município de Chapuri,
e o Seringal onde morava o Chico Mendes, onde morou e trabalhou e viveu o Chico Mendes, que é o Seringal Cachoeira. Então o livro foi assim, teve essa ideia, teve essa base histórica, mas teve essa base empírica muito importante, né? As duas foram super importantes para a tese e que se combinaram no trabalho, né? Ela não tem uma parte específica, seja ela da história, seja ela da vida, né? Do convívio com a Amazônia. Então foi bem interessante. E quando você veio para cá estudar, enfim, como que era discutido a Amazônia aqui? Você consegue lembrar como que era a visão da Europa com a Amazônia? Porque, enfim, hoje, com vários retrocessos que a gente está sofrendo no Brasil, está numa pauta constante, né, nos últimos um ano e meio aqui na Europa, sobre a crise climática, a preservação, enfim. Como que era esse cenário quando você chegou aqui? A discussão da Amazônia nos anos 90 aqui em Portugal era uma discussão retrospectiva, né? Me lembro de das atividades que eu participei sobre a Amazônia aqui, foi o que foi a Amazônia no governo militar. Então essa que era a tônica, ou seja, qual foi o estrago que o governo militar e suas políticas acabaram fazendo na Amazônia. Uma coisa como fosse do passado, ou seja, a Amazônia se livrou já desse estágio e a Amazônia é outra agora, vamos pensar a Amazônia diferente, etc. e tal. Mesmo porque os governos que sucederam o regime militar, sobretudo já nos anos 90, eram governos que conheciam a Amazônia, né? O próprio chamado FHC chegou a escrever livros sobre a Amazônia, numa perspectiva do capitalismo, então ele sabia dos danos que o capital podia causar nas populações e nos povos da Amazônia, nos povos da Amazônia e no território, no meio ambiente, né? Mas então era essa perspectiva mais de fazer balanço, de ver o que aconteceu, quais foram os efeitos, né? Então se falava, me lembro muito bem do título da atividade que a gente participou, chamava Os 20 anos de ditadura militar na Amazônia, ou seja, de 64 a 84, que foi exatamente o período da ditadura. Nós estávamos 6 anos depois, né? Naquele governo muito rápido de inflação Collor? Não, antes do Sarney, né? Sarney. Aquela inflação de 80%, 80% por mês. Então, passou muito rápido e nós estávamos olhando ainda o final da ditadura, o final a saída de Figueiredo, etc. Né? Então, nessa perspectiva, uma perspectiva completamente diferente de hoje. Né? Pois é. Então, Manuel, como o título diz, Amazônia, História, Economia e Território. Pensando numa questão mais, uma análise do processo econômico da época, como você acabou de referenciar, que o próprio FHC escreveu, a partir do perspectiva capitalista da Amazônia, e nós olhamos hoje para essa conjuntura mundial e a conjuntura específica da Amazônia. É sustentável ainda esse modo de produção, o agronegócio? Porque muitas vezes nós temos a discussão, porque o negócio é o que sustenta grande parte da economia brasileira e tal. Esse discurso muito desenvolvimentista. Mas, pelo menos os dados que nós temos, sabemos que é insustentável por mais 50 anos. Como pode comparar esse período que analisou aqui na sua tese, no seu livro, e a realidade de hoje? Como que podemos fazer uma análise da questão econômica especificamente? Então, esse vai ser assunto do pós-fácil do livro. Mas a ideia é um pouco que não tá tudo... São processos, né, que andam juntos, um processo, aquele processo de domínio, né, do capital e da propriedade, e outra questão é as formas de uso dos recursos, né? Então tudo isso elas vão se combinando e a ideia é que uma exploração onde você possa combinar de forma sustentável essa forma de domínio e forma de uso dos recursos e o uso propriamente dos recursos, ou seja, como é que você dá uso aos recursos. No caso da produção agroindustrial, né, ela requer, nesse modelo que nós temos no Brasil, e temos na Europa, de modo geral, ela requer o solo nu, completamente nu, né, desprovidos de cobertura vegetal. Então esse modelo é inadequado, ele é insustentável por si só. Então, e isso é o que está acontecendo no Brasil já há muitos anos. Nós estamos falando da Amazônia, mas nós podemos falar também da Mata Atlântica, falar de outros biomas brasileiros, né? A ideia é que esse sistema onde você compreende grandes propriedades,
né? Um domínio da propriedade. O domínio da propriedade é feito pelos latifúndios. E você tem uma forma de uso do solo com monocultura, só essas duas variáveis, sem contar em outras, né? Já é problemática estruturalmente, não é só não é um fato só conjuntural. Então, nós diríamos assim, sem se aprofundar muito, né, de que esse modelo ele é inadequado, insustentável, não só para garantir a sustentabilidade dos recursos, ou seja, a sua biodiversidade, mas também para garantir as populações, né? Porque na Amazônia vivem muitas famílias, né? Famílias de pescadores, né? de populações indígenas, né? 13% do território nacional, do território da Amazônia é indígena. Então é uma área enorme. Né? E ele não vive só no território, esse território já é uma demarcação formal, feita pelo Estado Nacional. Eles perambulam em áreas bem maiores. Então, como é que você garante esse sistema de forma de apropriação e forma de uso, né? Com base nesse modelo? É impossível. Né? Porque grande parte dessa produção do agronegócio vem para exportação. Porque um tempo atrás eu entrevistei a Bel Coelho, que é uma chefe de cozinha, ela fala que grande parte do que nós comemos das hortaliças e vegetais vem da agroecologia, né? Não sei se o Manuel tem informação sobre isso. Mas esse modo de plantação de soja, em que vai devastando tudo para plantar, você vai dizer que é uma questão, não é conjuntural, é uma questão de sobrevivência da própria espécie, é isto? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que no caso do Brasil, ele tem uma matriz, né, que é a matriz e uma combinação que é histórica, né? Nós temos o latifúndio, né, baseado na legislação portuguesa no final do século XV, meados do século XV, já para o século XVI, que é baseado no latifúndio, as ditas capitanias hereditárias, Seis Marias, etc. Nós temos a monocultura, né? Não é isso? O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, a soja, né? A soja e o milho é responsável por 80% da área de produção do Brasil atualmente. As duas, você tem cerca de 70, 80, 90 espécies. Como é que você pode se concentrar? Uma sociedade se concentra só em 2 espécies, em 3 espécies, ele está colocando em risco a própria humanidade, né? Então tem o latifúndio, tem a monocultura, tem a forma de obtenção da mão de obra, né? No caso brasileiro, a mão de obra escrava, e até hoje tem trabalhos similares à escrava, e a Amazônia se concentra nesse tipo de atividade, ou seja, de contraversão, vamos dizer assim, né? Contraversão. Então esse e eu trato com o meio ambiente, o trato que você falou, todas elas juntas. Mas a questão é como a comida chega à mesa, porque se essa grande parte é exportada, de onde vêm esses hortaliças, esses vegetais que nós comemos no dia a dia? Nós sabemos vem da agroecologia, mas a agroecologia não está na Amazônia. É essa relação que eu tentar... Não, porque há também nós estamos com muita pressa, né, e acaba trabalhando os conceitos, por exemplo, mas o responsável por essa alimentação do dia a dia do brasileiro é os agricultores familiares, são os camponeses. E esses camponeses podem ou não estar enquadrados nesse que nós estamos chamando de agroecologia. Ele tem uma outra agroecologia, que não é a agroecologia das ONGs, né, é uma agroecologia da família, dos seus pais, né, e da realidade local. Então na Amazônia, por exemplo, o produtor de açaí é um ribeirinho que vive lá no interior da Amazônia, por exemplo, no interior no Marajó, na beira dos rios, etc, etc. Então, são esses produtores familiares que ainda resistem, né, porque as políticas públicas acabam deixando também à margem esses produtores. Tem por volta de 4 milhões de famílias de agricultores familiares no Brasil. São essas famílias de agricultores familiares, 4 milhões, então, que produzem essa agricultura. Então, a terminologia correta seria agricultura familiar rural, é isso? Não, a agricultura familiar e camponesa é muito mais abrangente, né? E aquelas que também são, vamos dizer, mobilizadas pela agroecologia são bem-vindas nesse processo. Mas tem essa agricultura familiar, aliás,
essa agricultura familiar, ela conviveu também na época no Brasil colônia, ela também conviveu com o latifúndio. Ela foi capaz de resistir. Os quilombos é um pouco isso, né? O quilombo é um recuo, né? Um recuo estratégico, físico, mas também é econômico, né? E era na agricultura familiar que os quilombolas, que acabavam se libertando da Casa Grande, esses quilombos, eles acabavam produzindo essa agricultura familiar. É o cara que produzia farinha, até hoje eles são hábeis produtores de farinha. A gente visitou agora recentemente o Maranhão, e estivemos naqueles quilombos ali perto de Alcântara, e os caras são deita e rola ali, os caras produzem farinha, inclusive com especialidades, né? Produzem lá a farinha lavada, que eles chamam. O que é a farinha lavada? A farinha lavada é uma farinha que eles, além de fazer aquele processo normal que os agricultores e os camponeses do Brasil todo fazem, eles lavam a massa da farinha, ela fica com mais fibra e fica mais apropriada, até para depois torrada, fica muito mais crocante, né? E é própria para comer com peixe. Então tem água na boca. Então, só para retomar essa questão, que é muito importante, essa questão da agroecologia, a ideia é que nós temos que produzir alimentos, e nos interessa produzir alimentos, também sem veneno. E aí que entra essa palavra-chave, agroecologia. Mas uma parte dos agricultores brasileiros, familiares, eles produzem sem veneno na marra, porque não há nenhum tipo, eles não têm acesso aos insumos. Pelos próprios censos do IBGE, a metade desses 4 milhões não tem assistência técnica, não tem acesso a crédito rural, né? E, portanto, não tem acesso a esses insumos ditos modernos, que é os venenos, adubos, as máquinas, os transgênicos. O transgênico é uma coisa mais fina, né? Acaba tendo... Como é através da semente, é uma coisa que dá para democratizar, entre aspas, mais fácil, até pode ser que mais gente tenha acesso ao milho transgênico, mas ele não vai ter acesso a um adubo específico para o milho transgênico. Esse não tem acesso, porque isso aí o cara tem que ter dinheiro para entrar nesse mercado. Porque de toda a produção, isso não é só dos camponeses, mas mesmo incluindo a produção capitalista, o que a gente chama de agricultura patronal, né? Então, os patronais, que seria 500 mil famílias, 500 no máximo, colocando os médios, daria 1 milhão de famílias, e esses 4 milhões, se você juntar todo esse conjunto de produtores rurais, boa parte do que eles produzem ficam na mão do capital. Do capital ou comercial, no caso dos distribuidores, ou no capital que vai fornecer os insumos, que boa parte desses adubos e venenos são todos importados pelo Brasil. Então esse dinheiro é repassado para esse. São os que produzem as sementes, essa semente híbrida, a transgênica e as outras sementes melhoradas, entre aspas, todas elas são de meia dúzia de empresas. Então as meia dúzia de empresas, elas vendem os insumos. Essa meia dúzia, algumas delas têm a mesma, desenvolvem as duas funções, compra o produto, então fica em média mais ou menos de 10 a 15% da produção bruta, ou seja, de cada 100 reais produzido na agricultura brasileira hoje, 85 a 90 vão para a mão desse grupo. Então eles são uma espécie de intermediário, uma espécie de gigolô da natureza, né? Eles extraem, né? Ali vai trabalho não pago, né? No caso da presença do trabalho escravo, né? Vai natureza, vai um valor natureza, uma renda da terra, né? Que é extraído também. Então é uma loucura. Posso fazer uma perguntinha? Que nossa, me interessa muito. Você pode fazer, mas vai ter pessoal, mas tudo bem. Eu queria perguntar,
A questão da semente transgênica, andei a ler um pouco sobre isso, confere se é verdade ou não, de que quando começa a plantar, usa a semente transgênica, depois o solo acaba por viciar, acontece isso? Não sei. Não, porque a semente transgênica e a semente de alguma forma melhorada melhora num dado sentido, né? Então aquela semente, ela é totalmente dependente. Porque você pode produzir, nós como agrônomos, né, aprendemos na escola que a gente pode produzir em qualquer lugar do mundo, inclusive nos lugares mais adversos possível. Você pode produzir café em Lisboa, né? Só que o custo de produção vai ser muito mais alto. Você não vai conseguir concorrer. Ali perto de casa, aqui na Rua dos Remédios, tem um pé de bananeira com cacho lá. Eu nunca tinha visto cacho naquele pé de bananeira. Vi esses dias o cacho lá. Deve ter dado algum... Isso é um sinal também para quem pesquisa o clima até verificar. Mas você pode produzir a bananeira aqui em Lisboa, mas você não vai conseguir competir com os caras que produzem banana na Bahia, por exemplo, irrigada em correntina, onde os caras estão tirando aquela água ali a custo quase zero e irrigando aquela bananeira, entendeu? Então você não vai conseguir produzir com aquele mesmo custo. Mesma coisa é a semente transgênica lá. Ela é toda preparada e dependente de uma série de insumos, de veneno, no caso dos transgênicos, de herbicidas, né? Então ele é um pacote. Se você retira parte daquele pacote, você coloca em risco essa produção. Isso é um ciclo vicioso, na verdade, né? Muito vicioso. E você vê a semente, mas a semente tem uma carga ali genética que depende depois daquele X adubo, daquele veneno, daquele período para plantar, né? E, ou seja, ele está afastando aquela semente da natureza. A nossa leitura é que a agricultura tem que estar muito mais próxima da natureza, né? E conviver com a natureza. Eles querem arrebentar com o ciclo, porque só assim para poder apressar, né? Aumentar a extração, né? De mais-valia e etc. Eu queria voltar um pouquinho para a Amazônia. Você sabe quantas vezes você já fez a vivência de ir lá e estudar e ficar um tempo lá? Quantas vezes você já fez? Então, nós vivíamos a Amazônia no cotidiano, né? Isso na época do Mato Grosso. Na época de Portugal, nós visitamos várias vezes a Amazônia, porque sempre tinha uma dúvida para você escrever uma tese, porque aqui, o pessoal da filosofia sabe muito bem disso. Você tem que encarar 14 membros aqui em Portugal na defesa da tese, né? São 14 pessoas no doutorado. Agora são 9. 9, estão diminuindo. Agora são 9. Mas mesmo assim... Nesse período de poupar energia. Mas aí é o seguinte, você põe a dúvida, assim... a gente está escrevendo uma tese de 500, ele pretendia fazer 500 anos de Amazônia, então começamos Aí quem não queria conversar, por exemplo, com Benchimol, né? Samuel Benchimol, que é um cara formado em Direito, Economia, na antiga Universidade Federal lá de Pernambuco, né? E quem não queria conversar com Roberto Santos, né? Que é um economista renomado também, ligado também à área jurídica, lá de Belém. Então, a gente, além de fazer esse trabalho de campo, nós visitamos as capitais da Amazônia. E para conversar com as pessoas. Então, nós tivemos a oportunidade de visitar todas as capitais dos 9 estados da Amazônia Legal. E sempre tinha, em cada um desses lugares, tinha lá pessoas que você podia conhecer. Você podia ir lá em São Luís, você podia conversar com o João Renaud, que é um cara do Piauí, mas que teve um tempo com Dom Helder lá no Pernambuco, e acabou sendo obrigado de morar em Paris um período. Por lá ele fez doutorado e o material de estudo dele foi o Arquivo Ultramarino aqui em Lisboa. Então era importante, antes de entrar no Arquivo Ultramarino, conversar com um cara que tinha tomado muito tempo, muito vinho ali no arquivo para poder fazer a tese, né? Então, a gente fez essa volta toda. Então, tinha esse período daqui, tinha o período daqui, depois, quando nós voltamos para o Mato Grosso. Eu fiz o concurso na Federal do Mato Grosso, na área de Economia. E fiquei por lá. Então, a gente revisitou rapidamente lá, e lá em Brasília, já em Brasília, a gente começou a fazer também ações concretas na Amazônia,
sobretudo aquela mais próxima, em Tocantins, e também no Mato Grosso. E uma das viagens que nós tivemos, né, foi na região de Dom Pedro Casadáliga. Então fizemos mais ou menos uns 1.000 e poucos quilômetros de caminhonete de Cuiabá, de Brasília, a região de São Félix do Araguaia. Nossa. E o pessoal saiu do Mato Grosso, o pessoal da Faculdade de Educação e tal, um grupo, foram para lá. Ainda fizemos uma visita fizemos uma conversa de 3 dias com os que eles chamavam de prelazias, os ex-prelazias. O pessoal que trabalhou com Dom Pedro durante os anos todos, que era... Dom Pedro tinha saído, tinha entrado, passou um bispo por lá 4 anos, mas acabou tendo muito pouco tempo para São Félix, e tinha chegado um outro, né, o que está na atualidade. E nós fomos fazer um balanço. Então nós começamos a fazer essas excursões, até surgir a nossa entrada no Núcleo de Estudos Amazônicos. O Núcleo de Estudos Amazônicos é um núcleo criado em 87, lá na UNB. A UNB, nesse período, criou um conjunto de núcleos para dar conta de temas que os departamentos não tinham potencial para desenvolver. Temas mais interdisciplinar, mais voltados para a realidade mais concreta, ou para fatos concretos. E nesse período de abertura, os seringueiros começaram a se organizar, né? E depois o próprio Chico teve uma expressão muito, muito grande. E eles organizaram na UNB, em 85, o primeiro encontro dos seringueiros da Amazônia. Então, os primeiros encontros dos seringueiros da Amazônia foram realizados na UNB em outubro de 85. E foi eleito o Jaime, que era um seringueiro do Amazonas, lá de Novo Aripuanã. E esse Jaime acabou, na sequência, ficando... sendo professor, ele era semi-alfabetizado, mas virou professor da UNB, para acompanhar os estudantes da biologia, da agronomia, etc. E ficou estagiando num espaço que veio a ser ele entrou em abril, por exemplo, para estagiar, e quando foi em junho, criou-se oficialmente o NEAS. Então o NEAS foi criado por conta de responder 2 anos depois do encontro, já com o Jaime como presidente lá do Conselho Nacional de Seringueiro, ficou 6 meses lá dando aula e acompanhando as aulas práticas e tal. E nesse processo cria-se o núcleo e na sequência cria-se uma disciplina chamada Tópicos Especiais sobre a Amazônia. E nós, quando assumimos agora, mais recentemente, o NEAS, há cerca de 5 anos, né, nós começamos a dar essa disciplina, e aí foi que a gente sentiu na fala dos estudantes e nas suas conclusões de que eles demandavam, que eles achavam que era insuficiente aquelas aulas. Criavam um interesse, uma vontade de aprender, de ler e tal, mas uma vontade também de conhecer a Amazônia. Então a vivência amazônica, esse projeto de extensão hoje formal da universidade, surgiu dessa forma. Os estudantes iam para a aula, muitos estudantes, foram crescendo o número de estudantes. Só para vocês terem ideia, o ano passado tinha mais de 300 e poucos estudantes querendo fazer a disciplina. Nossa! E é uma disciplina livre, é uma disciplina que você não é obrigado a fazer. Eletiva, né? É uma eletiva. Então, é uma eletiva, mas aí está aberta para todos os cursos, só que nem todo mundo passa. Porque tem que, então, como é que você vai entrar numa disciplina que você não passa? Então, criou esse interesse. E uma das formas aí foi pensado com os estudantes se era possível fazer uma vivência na Amazônia. Então agora nós acabamos de fazer a 4ª vivência amazônica, né? A 3ª foi essa que a gente foi para o Acre, tivemos ali na divisa da Bolívia e também do Peru, né? Da Amazônia também, peruana e boliviana, e tivemos também no estado de Rondônia, no Mato Grosso, pegamos aqueles 3 estados ali, mais do oeste, né? E fizemos essa vivência. E a última foi agora Tocantins, tivemos na terra da dona Raimunda dos Cocos, que foi uma indicada para o Prêmio Nobel da Paz,
E ela era uma das principais lideranças das quebradeiras de coco de Babaçu. Tivemos lá tivemos com o filho do Manuel da Conceição, que é professor da Universidade Federal do Maranhão. Tivemos também lá em Alcântara, né? E dormimos inclusive nos quilombos que estão sendo ameaçados pelos Estados Unidos e pelo governo brasileiro, né? Uhum. E aí fomos para o Nordeste do Pará, em Bragança, né? Para poder lembrar um pouco Daqui, né? daqui. Quanto tempo dura essa vivência? É 21 dias. 21 dias. É 21 dias. E eu sei que vocês dormiram até em rede, dentro de Não, bar. só em rede. Que legal. Porque há uma preparação, né? Basicamente quase que um ano de preparação, porque tem aulas de 2 semestres. Mas, sobretudo, aqueles últimos 6 meses é intenso. E uma dos passos para ser dado é convencer o estudante de que ele vai precisar de uma rede, que ele não precisa de cama, não vai precisar de barraca. Legal. Então esse é um exercício também que tem que fazer, né? Porque muitos de nós lá da viagem, a gente nunca dormiu em rede. Alguns podem ter uma rede em casa de enfeite. Depois do almoço só. Na siesta. Então, e não só essa, né? Reduzir a bagagem, né? Porque é um ônibus, e depois usa-se barco também, né? E são, no nosso caso agora, dessas viagens, né? 37 estudantes, nossa última viagem, 21 cursos diferentes, Nossa. 3 professores e 3 técnicos, com equipamentos, né? Da UNBTV, né? E da SECOM também foram para lá. Aí fizemos essa viagem, ficamos 5 dias no Marajó. A primeira pegada ali no Marajó, pegamos o barco em Belém, um barco desses grandes, né? E andamos 12 horas dentro do Marajó até Breves. Depois de Breves, a gente pôde ficar ali uns 2 dias, a gente foi para Portel, para Melgaço. Melgaço é a cidade que, do ponto de vista estatístico, é a mais pobre do Brasil. Melgaço? Tá nas estatísticas há mais de 10 anos. Ela tem o menor IDH do Brasil, essa Melgaço. Então, estava um tempo atrás, continua e últimos dados também confirma. Nós conversando com o pessoal lá da prefeitura de Melgaço e tal, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele falava que era pegação do pé, né, e tal. Mas, de fato, é que, dado aqueles indicativos que não sabemos se é verdadeiro ou não, né, se capta, esse né? é um problema, né? Porque eles estão levando em conta a quantidade de açaí que o pessoal come, né? Porque se fosse levar em conta o açaí que o pessoal come lá, possivelmente... Mas tem sempre um desvio, né? Eu fiz o doutorado o mestrado com Rodolfo Hoffmann, que é um professor, é quase é um professor lá um professor lá da USP lá, que trabalha com desigualdade de renda e de terra. Ele tenta mostrar que boa parte dessa agricultura de subsistência e dessa agricultura familiar e camponesa, ela não entra nesse valor agregado, porque a ideia do valor bruto é que entra tudo, seria o PIB, né, aquele negócio todo. Mas nem esse indicador consegue captar essa sabedoria, essa particularidade dessa agricultura e desse... É um modo de vida, na verdade, é um modo de vida. É porque você tem a economia e a política social, econômica, né, um modo, né, tudo junto, né? Ele não tem separação entre o modo de vida e a atividade econômica. Então, esse é o que os economistas tentam nos vender, que existe uma economia real e uma que não é, né? As irracionalidades da economia, da agricultura. Né? A gente já tem que chegar ao fim, mas a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas. Eu pensei que nós estávamos começando. Esse é mal do professor. O professor sempre precisa de 2 horas para contextualizar, não é? Enfim. Mas acho que para terminar, Manuel, eu estou aqui há 1 ano e meio, vamos dizer assim, vivendo aqui em Portugal, sou lá de São Paulo e eu acho que a gente está num momento de ser resistência em qualquer lugar do mundo, né, onde a gente está. E aí eu queria saber como que a gente daqui de Portugal, do Brasil, de São Paulo, de Rio de Janeiro, quem está assistindo, como que a gente pode se juntar e ser resistência em defesa da Amazônia? O que você acha que a gente pode
contribuir sendo cidadão mesmo e aonde a gente atua, o que a gente pode fazer? Eu acho que eu não tenho receita, mas eu sei que pode muito, sabe? E uma atividade feita aqui em Lisboa pode ter um efeito positivo, um efeito de resistência muito importante para os que vivem lá. Porque os que vivem na Amazônia, a luta é cotidiana, né? E alguns chegam a ficar desesperados. Então esses alentos assim são muito importantes. Nós já, nos 20 anos da morte do Chico, ou seja, mais de 10 anos atrás, nós morávamos aqui em Portugal e a gente teve a oportunidade de estar conosco aqui a Ângela Mendes e o Gumercindo. O Gumercindo era também um agrônomo, formou em Direito depois, colega nosso, e que estava junto com o Chico no dia do assassinato. Então você não imagina a importância da vinda dele aqui. Para o pessoal daqui, né, para conhecer mais, saber mais e ter a oportunidade de perguntar para as pessoas que vivem na Amazônia sobre a situação, mas o tanto de anos que eles levaram para lá também. Então acho que quem está aqui poderia, e você, ainda mais vocês, né, com essa capacidade toda aqui, né, com esse aparato todo, isso é muito importante. Então acho que valeria a pena insistir nessa, sei lá, podia até pensar num evento, né? Então eu acho que daria para buscar, tem aliados aqui importantes aqui em Portugal, que daria para se juntar. Então daria para pensar, tem as universidades, eu acho que é sempre um espaço muito importante, né? Então acho que alguma coisa mais itinerante até, né? Se é uma coisa muito quadrada. Podia pensar em algum modelo, quem sabe fazer uma jornada no Tejo, em relação à Amazônia, que o Tejo é muito simbólico aqui para os portugueses, para o pessoal do Estado espanhol, então ele é muito importante. Quem sabe, e eles têm uma certa aparência, né? O Tejo parece com aqueles igarapés nossos, né? Lá da Amazônia, mas é uma potência, né? Mas eu acho que tem espaço para... A gente já pode organizar a vivência no Tejo? A gente começa lá na Espanha e vem. Então, vamos pensar nisso. Então, mas eu acho que... E aí as águas são calmas, né? Tá tranquilo. Chegar. Não, mas eu acho que dá para pensar em coisas aqui. Dá para, não só em Lisboa, envolver câmaras, né? Dá para fazer um monte na ocasião do assassinato, do massacre de Eldorado de Carajás, nós aqui também, os brasileiros estavam aqui, junto com os portugueses e outras nacionalidades, a gente organizou cerca de 60 eventos aqui em Portugal, no Estado espanhol, tivemos na Madeira, vieram lideranças importantes do Brasil na ocasião. Aí fazia atividade, fizemos de rua, fizemos uma exposição ali no arco ali da Augusta. Ela ficou ali durante uns 20 dias, né? Nossa. E só levaram uma fotografia, a exposição toda do Sebastião Salgado estava lá, mas foi também o Sebastião Salgado lá nessa exposição, foi o Chico, foi o Saramago, mas teve uma outra exposição muito vizinha ali que a CRTP fez também, e foram várias exposições aqui teve debate com eles aqui na videoteca da Câmara Municipal de Lisboa, ali no Calvário. Sim. A gente fez muitas atividades ali. Então acho que tem muita coisa para fazer. Já tem uma lista. Já tem uma lista de ideias de sugestão. A gente está até organizando um evento junto com a Lucélia Santos, em defesa aqui também da Amazônia, em algumas ações que ela está conduzindo aqui. Vocês vão ver em breve na TV 247 essas notícias. Mas tem muita coisa para fazer. Obrigada, Manuel, por ter vindo conversar com a gente, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência. E espero que a gente se encontre outras vezes. Obrigado a Larissa, o Carlos. Obrigado aí o pessoal ter nos ouvido aí. O 247 nós temos acompanhado lá no Brasil e ele está tá firme na parada. Nós estamos ligados. Mídia resistente. Todo mundo resistindo. Obrigada, pessoal. Até o próximo Conexão Lisboa. Tchau.